Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 8 de maio de 2023. Vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, quinto domingo da Páscoa. No Evangelho, Jesus disse: Vós fareis obras como eu fiz e fareis ainda obras maiores do que estas. Vamos meditar sobre a nossa vida concreta, a nossa vida de ação com Jesus, que nos convida a fazer algo pelo mundo e pelos outros. Bora refletir. Nós temos refletido nesse tempo pascal sobre a relação entre a ressurreição e uma experiência, digamos assim, mística da dança, a dança do ressuscitado. O que, traduzindo em termos mais concretos, significa que quando a gente participa da ressurreição, nossa vida tem mais festa, nossa vida tem mais abundância. Nossa vida em Deus é uma vida que sobeja, é uma vida para o mais, sempre para o mais. Ora, no evangelho que nós escutamos ontem, Jesus está falando que ele vai deixar o mundo, ele precisa voltar para o céu, para junto do Pai, mas ele, ao mesmo tempo que volta, ele deixa uma missão para os seus discípulos, que é continuar a sua obra. Obrar é uma dimensão da fé. Por isso nós lembramos, inclusive, daquela ideia clássica da carta de São Tiago, apóstolo: a fé sem obras é morta. E o apóstolo Paulo, por várias vezes, vai dizer que as obras são o fruto da fé. Ou seja, todos aqueles que caminham no Senhor, na redenção, na salvação, vão naturalmente produzir bons frutos para si e para o mundo. Vamos meditar então sobre esse nosso papel de obrar a ressurreição. Eu vou dividir a minha reflexão em dois grandes pontos. Primeiro vamos pensar as obras da fé e depois vamos pensar especificamente a nossa obra da fé. Mas vamos começar com uma imagem. Quando nós participamos de uma peça teatral, ou então quando a gente escuta uma música clássica, nós às vezes chamamos aquela peça, aquela música de uma obra. Ou então nós dizemos também que aquilo é uma composição, especialmente na música. Ora, quando a gente fala da ressurreição, nós podemos dizer que a ressurreição é uma obra de Deus. Deus compõe ressurreição. Mas, eventualmente, nós experimentamos no cotidiano o fato de que Deus parece que não faz tudo sozinho, mas ele conta conosco para também compor ressurreição. Às vezes, a ressurreição nos chega como puro dom, sem que a gente esperasse, sem que a gente merecesse, sem que a gente pedisse. É graça. E às vezes a ressurreição chega como um fruto, um resultado de um labor, de um empenho. O empenho dos cristãos que vão fazendo sua parte na obra da salvação. Então nós podemos dizer que a ressurreição ela é uma composição, ela é uma peça. E nessa peça, o Senhor, Jesus, ele é o nosso protagonista e o nosso diretor. Mas nós também temos um papel de atuação e ele inclusive conta conosco. Acreditai, disse ele, em mim por causa das minhas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Então, qual é a relação da fé e das obras? Muito bem. A fé, ela não pode ser uma experiência puramente interior. Por mais que a fé tenha uma dimensão profundamente interna, ela toca o nosso psicológico, ela toca o nosso emocional, ela toca o nosso mundo interior,
mas a fé se manifesta e ela opera particularmente fora de nós. A fé vai se realizando como uma obra no mundo. Aliás, nós mesmos podemos, em certa medida, avaliar a nossa caminhada de fé a partir do que a gente tem feito. Não só a partir do que a gente tem sentido, porque há um risco aqui de a gente cair numa fé sentimentalista, em que a gente pense que a fé é aquilo que a gente está sentindo sobre Deus. Isso também é fé, mas não só. A gente precisa avaliar a fé pelos seus frutos. Jesus mesmo deu esse critério. É pelos frutos que conhecereis a árvore. E não o contrário. Não é pela árvore que a gente conhece o fruto. Essa é uma inversão interessante. Que a gente pode pensar assim, eu tenho a fé, eu tenho a árvore da fé. Logo, qualquer coisa que eu fizer é boa. Porque se eu tenho a árvore, tudo é fruto dela. Na verdade, é o contrário. Eu tenho que ver as obras, os resultados, para então retomar e perceber, mas de onde vêm essas obras? De onde vêm esses resultados? E daí eu avalio como está a árvore da minha fé. Todos nós somos então chamados desde o nosso batismo, e mais particularmente pela nossa crisma, a fazer algo pelo mundo, a transformar o mundo, a fazer ressurreição, para nós e para os outros. Papa João Paulo II, em um dos seus textos, ele dizia de modo assim magistral que a providência de Deus age de modos diferentes para o ser humano e os outros seres. Então, assim, para um pássaro, a providência de Deus está agindo particularmente pela possibilidade que a própria natureza oferece ao pássaro. A natureza, nos seus dinamismos de dar frutos, de épocas que ela está sobejante, em épocas que ela não está tanto assim, os pássaros se recolhem ou migram, há um ritmo da natureza. E nisso, com o olhar da fé, nós vemos uma providência de Deus. Agora, para o ser humano é diferente. O ser humano, ele precisa usar a inteligência para se prover. Então, a providência de Deus, ela vai agindo de modo mediado por aquilo que Deus já nos deu. Ele já nos deu inteligência. Ele já nos deu capacidade de olhar, considerar, refletir, decidir, agir. Claro que a gente, às vezes, precisa entrar em um estado de oração mais profundo, mais demorado, para a gente avaliar certas coisas que parecem mais complexas e tomar decisões. Mas a gente não pode esperar que Deus ofereça a resposta pronta. Não sempre, pelo menos. Por quê? Porque Ele já deu para nós as ferramentas para a gente poder encontrar os caminhos. A inteligência, a criatividade, a sabedoria, e assim vai. E aqui um parêntese. Mesmo a natureza, que tem o seu ritmo próprio, ela precisa do cuidado do ser humano. Porque se a natureza vai sendo destruída, os ritmos que Deus colocou pela sua providência também vão sendo atrapalhados. Nós podemos atrapalhar a providência de Deus na criação. E é isso que a gente faz quando nossa relação com a natureza é irresponsável. Até nesse sentido, Deus conta conosco para fazer uma obra boa. Bem, dito isso, então, a gente pode pensar o que o Senhor mais especificamente espera de nós. Eu colocaria aqui duas grandes coisas. A primeira coisa é que a gente use a nossa inteligência, que a gente tome consciência das coisas. E tomar consciência das coisas não é só fazer leitura de livro, não é só chegar a conclusões rápidas, e muito menos é cultivar frases prontas. Tomar consciência das coisas é demorar-se em observá-las, em cogitá-las, em refleti-las, é aprender a pensar por si, para poder ajudar na discussão que nós, seres humanos, vamos empreendendo juntos a respeito da realidade.
A inteligência é o nosso meio para começar a transformar para bem as coisas. Senão a gente vai obrando, trabalhando e inconscientemente. E a gente vai entrando em fluxos de vida que são extremamente desumanizantes. Por exemplo, o mundo do trabalho, o mundo empresarial, o mundo do comércio, o mundo da ciência, da técnica, eles são muito sedutores por conta das possibilidades que eles oferecem. Mas se eles são vividos inconscientemente, a gente vai destruindo tudo em prol de uma causa aparentemente maior. E não se trata só de destruir as coisas e dizer, olha, como nós seres humanos somos capazes. A ciência e a técnica nos deram essa sensação de que a gente pode tudo. E, em certa medida, a gente pode quase tudo mesmo. Nossa capacidade é monstruosa. Mas a pergunta é, a gente deve tudo? Vale a pena? Compensa? É justo? Onde isso vai dar? São essas perguntas que a gente tem que fazer. Usar a nossa inteligência para fazer obras que venham para bem. E não viver só no automático. E como isso é difícil, hein, irmãos? Como isso é difícil. Estou cada vez mais convencido de que a gente precisa ter momentos a sós para cultivar reflexão e oração, senão a gente entra no espírito da massa, da manada, a gente entra nos grandes grupos e a gente segue achando que as coisas são o que todo mundo está dizendo. Um cachorro late, todos começam a latir. A primeira coisa é usar a inteligência. E a segunda coisa é aproveitar muito dos recursos que a religião nos oferece. O que é a religião? A religião, para nós, é uma experiência em que Deus trabalha em nós. É uma experiência de obra. Deus obra em nós através da nossa fé, da nossa igreja, de tudo que a gente faz como ato de fé, ato de religião. E, ao mesmo tempo, pensando agora para fora, a igreja quer ser sal da terra, luz do mundo, sacramento universal da salvação. A igreja, em termos modernos, vou dizer assim, metaforicamente, ela é uma tecnologia de esperança. A igreja é uma tecnologia de esperança. Porque por meio dela a gente é capaz de produzir condições melhores de vida para muitas pessoas, e condições em vários sentidos. A gente consegue, com a religião, mudar modos de relacionamento, a gente consegue mudar comportamentos individuais, a gente consegue lidar com vícios, a gente consegue aprender mais e ampliar os nossos horizontes, a gente é capaz de refrear os nossos ímpetos para o egoísmo, para a maldade. A religião é uma tecnologia milenar. E Jesus veio nos trazer uma série de ferramentais para isso. Alguém poderia dizer assim, padre, mas a religião também pode fazer muito mal. Pode, claro que pode. Pode porque como ferramenta, você pode usar a ferramenta para construir, você pode usar para destruir. Com um martelo você pode bater um prego, você pode bater em alguém. Paul Ricoeur, na sua reflexão sobre a religião e o que é a religião, ele vai dizer que na mesma medida em que nós vamos criando recursos para o bem, o mal se aproveita dos recursos bons para fazer o mal. E o recurso, assim, talvez mais sofisticado que o mal possa usar é a própria religião. Porque a religião, ela mexe com dimensões muito profundas das pessoas. Muita gente se permite realmente abrir e ser vulnerável diante da sua experiência religiosa, daí deixa entrar qualquer coisa. Não é consciente, não é pensado, não é bem discernido. Por isso a gente tem que usar a religião, sim, mas usar como ferramenta boa que Jesus nos deixou, como instrumento da salvação. Isso a teologia clássica já ensinava. A igreja é instrumento da nossa salvação, é ferramenta, ou como eu disse aqui, tecnologia de esperança. Para quê? Para que a gente faça as obras do Senhor, obras boas, e a gente faça maiores do que essa. Impressionante como Jesus ainda é tão assim generoso. A gente pode fazer até mais do que ele. E não significa que a gente vai salvar o mundo, né? Porque isso é a obra dele. Mas aqui na Terra é possível fazer muito mais coisa do que Jesus fez no tempo dele com os recursos que ele tinha.
Ele conta conosco. Mas para isso, a gente precisa deixar que ele trabalhe em nós primeiro. Depois, talvez a gente consiga fazer algo pelos irmãos. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor para vocês, então, que nós procurássemos usar de todos os recursos que a nossa religião, a nossa fé nos oferece. Desde missas, pregações, confissões, palestras, momentos comunitários, louvores, grupos, estudos, tudo que você puder usar como ferramenta para que você seja melhor, para que Deus trabalhe em você e para que você possa trabalhar melhor no mundo, use. Deus nos deixou a igreja como instrumento de salvação e conta conosco para compor a obra da ressurreição. Te desejo uma excelente semana, Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!